Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filhos, o tema que nós vamos meditar agora um pouco, partilhar, é como saber se Deus me chama a uma vocação e qual poderia ser a sua. A primeira coisa que nós temos que meditar é aquilo que eu falei na homilia de ontem. A homilia de ontem foi clara para todas vocês e todos vocês que estavam atentos? Na passagem do Evangelho de ontem, ou da leitura de ontem, o que ficou claro para nós é em que consiste o amor. Nós podemos falar muitas coisas do amor, mas nós devemos saber dizer exatamente o que ele é. Em que consiste uma determinada coisa? Aquilo é a essência de tudo, a substância de tudo. O amor consiste, está escrito lá em São Paulo, né? Que Deus nos amou primeiro, ponto. E que por causa desse amor, Ele nos enviou o Seu Filho para reparar os nossos pecados. Nisso consiste o amor. Deus nos amou primeiro e enviou o Seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Todo o resto vai derivar daí, tá? Só para lembrar disso. Essa é a primeira coisa. A do Evangelho de ontem, não me recordo. A da leitura de ontem. São João. Né? A segunda coisa é, vocês sabem qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado? A santidade. Vocês lembram mais ou menos onde é que São Paulo fala isso? São Paulo fala isso na carta aos Efésios. Vou procurar, se tiver fácil aqui, eu mostro para vocês. Carta. No primeiro capítulo de Efésios, ele diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou do alto dos céus com toda a bênção espiritual. Em Cristo, escolhendo-nos nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e imaculados, a seus olhos, o qual também nos predestinou no seu amor, para sermos seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, por sua livre vontade, para o louvor da sua graça esplendorosa, a qual nos concedeu no seu Filho muito amado.
Depois ele continua, é nele que nós temos redenção. Fica claro para vocês aqui qual é o nosso chamado? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e imaculados aos seus olhos. Nos predestinou no seu amor para que fôssemos filhos adotivos de Deus por meio de Cristo. E isso ele fez, diz São Paulo, por sua livre vontade. Primeira coisa que nós pensamos é, o que é o amor? O amor é Deus nos amou primeiro e nos deu o seu Filho. Alguém pode pagar isso? Ontem eu disse, ninguém pode pagar esta graça e por isso esta graça se chama misericórdia. E esta misericórdia só é possível a Deus. Nós podemos imitá-la na devida proporção, mas ter nos dado o seu próprio Filho por amor é um ato de misericórdia porque nós não podemos retribuir. Então, isto aqui é a verdadeira misericórdia, é a máxima do amor. O máximo do amor é a misericórdia, é dar a vida, né? E a segunda coisa é qual é o nosso chamado. E aqui não é o chamado meu, do padre ou da freira, ou da pessoa que morreu mártir, ou de Santa Teresinha que era linda e bonitinha, ou de Santa Gema que era mística, ou do Padre Pio que teve chagas. Não tem nada a ver com isso. A santidade é este chamado aqui que Deus fez para mim, para você, para o Padre Pio, para Santa Teresinha, para o outro santo que seja. Nós veremos qual a diferença deles para nós, né? O que fez eles chegarem àquilo e o que ainda faz nós esperarmos alguma coisa, até decidirmos o que Deus quer de nós. Mas a primeira coisa que nós temos que saber é, Deus é o amor. E a segunda coisa que temos que saber é, no seu amor, o texto diz, ele nos predestinou para sermos seus filhos. Então, ser santo é uma escolha de Deus. Deus nos escolheu para sermos santos. Deus nos escolheu, e aqui São Paulo fala que é todos, então Deus nos escolheu a todos para sermos santos na sua presença, não importa se eu sou padre, freira, leigo, velho, novo, criança, sermos santos. E ser santo não é só o santo canonizado que tem estátua. Ser santo são todos aqueles que foram escolhidos por Deus e aceitaram essa escolha. Essa é a escolha dele. Qual é a predestinação dele? A predestinação era que nós nos tornássemos filhos de Deus, amados por Deus. Guarda essas três coisas. Amor é Deus que nos amou. A vocação de cada um de nós é uma eleição. Primeiro, escolha de Deus, sermos santos. Predestinação de Deus, sermos filhos, amados. Essas três coisas importam que vocês tenham clareza no seu coração. Uma passagem que eu quero ler, ela é uma passagem, talvez você já tenha lido ela muitas vezes, mas eu vou ler de novo. É 1 Coríntios 12, de 12 em diante, 12 seguintes, onde São Paulo fala dos dons espirituais e das vocações na igreja. Ele diz assim: do mesmo modo que o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são contudo um só corpo, assim também é Cristo. Com efeito, num mesmo Espírito fomos batizados todos nós, para sermos um só corpo. E aqui não importa, de novo, padre, freira, leigos, um só corpo. Quer sejamos judeus ou gregos, servos ou livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Efetivamente, também o corpo não é um membro, mas muitos. Então, quem é a igreja? Todos. O Papa é, em nome de Jesus, a cabeça da igreja visível na terra, né? E os padres e os bispos, seus colaboradores, nossos pais na fé. Mas ele diz, efetivamente, também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo,
acaso deixa ele, por isso, de ser corpo? E se a orelha disse, visto que não sou olho, não sou do corpo, o que ele está dizendo é, se um membro não fizer aquilo que ele deve ser feito, porque ele gostaria de ser outro, então se o olho, né, ele diz, né, se o pé, né, ou a orelha, ele diz, né, se a orelha diz, eu não sou olho, então como eu gostaria de ser olho, então eu não sou do corpo. Ou seja, se eu não faço aquilo que eu quero, eu não sou do corpo. São Paulo diz, não. Porventura deixa ela por isso de ser corpo? Se o corpo fosse todo olhos, se todo mundo fosse uma coisa só, se todo mundo fosse pátrio, se todo mundo fosse freira, ou se todo mundo fosse leigo, onde estaria o ouvido? Onde estariam os outros membros? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, pôs os membros do corpo, cada um deles, como ele quis, de São Paulo. Então, a orelha foi escolhida para ser orelha. Ela não é nariz. Nariz foi escolhido para ser nariz e ele não é os olhos. Os olhos foram escolhidos para ser olhos e não são os pés. O que São Paulo está dizendo é que cada um tem um lugar no corpo, cada membro, né? Deus, porém, pôs os membros no corpo como deles quis. Se todos os membros fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas a verdade é que são muitos os membros e um só o corpo. O olho não pode dizer à mão, não necessito do teu serviço. O olho não pode dizer para a mão, pense vocês uma vocação. Uma vocação diz para outra, eu não preciso de você. Não necessito do teu serviço. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não me sois necessários. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são os mais necessários. E os que temos por mais vis membros do corpo, a esses cobrimos com mais decoro. E os que em nós são menos honestos, os recatamos com maior decência. Os nossos membros honestos não têm necessidade disso, mas Deus dispôs o corpo, dando maior honra àquele membro que a não tinha em si, para que não haja desacordo no corpo, mas os membros tenham o mesmo cuidado uns pelos outros. Vou terminar de ler porque é importante essa passagem. De maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro recebe glória, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e cada um por sua parte, um dos seus membros. E assim, a alguns constituiu Deus na igreja, em primeiro lugar, apóstolos, são os bispos, e o Papa é um bispo. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, os que têm poder de operar milagres. Depois, os que têm o dom de curas, de assistir a seus irmãos, de governar, de falar diversas línguas. São, porventura, todos apóstolos? Todos profetas? Todos doutores? Todos taumaturgos? Têm todos o dom de curar doenças? Falam todos diversas línguas? Têm todos os dons de as interpretar? A uns Deus constituiu isso, a outros aquilo. Aspirai, pois, aos dons superiores, e eu vou mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. E aí São Paulo entra na carta aos Coríntios, no capítulo 13. Quem sabe o que São Paulo fala no capítulo 13 aos Coríntios? Alguém se lembra disso? Já ouviu falar? Capítulo 13 de Coríntios é uma das passagens mais belas da Sagrada Escritura. É um hino à caridade, um hino ao amor. E eu vou ler também esta passagem. São Paulo, primeiro, ele começou a dizer que nós somos membros do corpo de Cristo. Cada membro foi escolhido por Deus, como Ele quis. O texto diz, ninguém sabe dizer por quê. Por que Deus me fez pago? Eu não sei por quê. E não fico me perguntando mais. Me perguntava quando eu era seminarista. Por que eu? Não tem melhor? Por que eu? Não vou dar conta? Tudo fruto do orgulho e da vaidade. Não, é porque eu tenho medo. Tudo isso por falta de amor ainda, né? Mas por que eu não sei. E por que Deus escolheu a irmã Clara para ser freira
Eu também não sei. Eu sei que ela tem vocação para ser freira. Mas porque Deus quis isso? Eu não sei, mas São Paulo diz, Deus fez isso como Ele quis. Né? Depois ele começa a dizer que uma vocação não pode dizer para outra, eu não preciso de você. Porque a quem Deus chamou para ser santo? A quem Ele escolheu para ser santo? A todos. Se eu for santo sozinho, eu não santifico a igreja. Eu preciso ser santo com o pai de família que caminha comigo. Eu preciso ser santo com a freira que caminha comigo. Eu preciso ser santo com os leigos de aliança que caminham comigo. E nós somos um corpo. A fraternidade, ela é um corpo. Tem um pai, uma mãe espiritual, tem um padre, uma freira, tem casado, tem solteiro. Então, tudo que a igreja é no macro, nós somos no micro, no mínimo. Então, nós somos uma pequena família espiritual dentro da grande família espiritual da igreja. Poderíamos ser só um seminário de padres? Poderíamos. Ou só um convento de freiras? Também. Ou só uma comunidade de casados? Também. Mas a nós, o Senhor chamou para sermos uma família espiritual, uma pequena igreja dentro da igreja. Eu poderia dizer para a irmã Clara ou para a irmã Teresa, eu não preciso de você? Se eu dissesse isso para elas, que sentido teria eu viver nesse lugar? Ou, como que eu poderia viver a minha vocação aqui nesse lugar sem elas? Ou eu poderia dizer para os leigos, eu não preciso de você? Tio Alisson e a tia Cíntia estão lá, cuidando de nós enquanto nós estamos aqui, falando de Deus. Se eles não estivessem cuidando de nós, como é que a gente ia sair daqui e jantar ou almoçar? Ah, mas então ele está fazendo, parece uma coisa tão pequena. São Paulo acabou de falar aqui. As coisas que parecem tão pequenas, Deus as fez superior. Alguém que diz, eu não sei fazer nada, só sei limpar o chão. Se for o chão da capela, para que a missa seja celebrada. Então São Paulo diz, não existe um membro mais importante que o outro, mas existe sim uma hierarquia entre os membros. Primeiro ele chamou os apóstolos, em segundo ele chamou os profetas, depois ele chamou os doutores. Essas três categorias dizem respeito às categorias do ensino na igreja, o bispo, papa, os padres. Aqueles que têm que ensinar a fé. Depois ele chamou os que têm dom de curar, depois ele chamou os que têm dom de governar, os dom de ensinar, o dom de tudo e o dom de rezar. Que ele fala do dom da oração. Né? Depois São Paulo conclui dizendo, nenhum pode dizer para o outro eu não preciso, e cada um tem que cumprir o que é seu, porque por acaso são todos padres? Todo mundo aqui é padre? Não. Todo mundo aqui é freira? Também não. Todo mundo vai casar? Também não. Mas aquele que foi chamado para isso, deve viver isso dentro do corpo, senão o corpo fica mutilado. Pensa num corpo. Uma criança nasce e o braço não desenvolve. Ela teria necessidade desse braço. E ela vai viver a vida inteira percebendo isso. Que era necessário ter um outro membro ali. Se uma criança nasce sem os pés, já vi, uma criança que nasceu só com as pernas e os pés não nasceram. Ou uma criança que nasce cega, ela tem todos os membros perfeitos, mas os olhos são cegos. E ela vai passar a vida inteira percebendo que existe uma deficiência. Está faltando algo. Agora, se cada membro do corpo estiver lá, cumprindo a sua função, o corpo será perfeito. Se vocês estiverem aqui e a sua cabeça não estiver bem oxigenada depois do almoço, como todo o trabalho do sangue vai para o estômago, né? Vai menos sangue lá na cabeça, aí dá sono depois do almoço. Né? Então você está aqui, né, lutando para perseverar, porque o sangue está cumprindo uma outra função no corpo, que agora é mais importante, que era digerir o alimento, e você vai ter que fazer um esforço ali para se manter um pouco acordado, para prestar atenção na formação. Se agora tiver alguma coisa desordenada na sua cabeça, você pode sentir um pouco de dor de cabeça e isso te atrapalhar todo o resto. Então, qualquer alteração no corpo produz uma imperfeição. Se o corpo caminha perfeito, todas as funções dele perfeitamente, você realiza todas as suas obras. Se vocês transpuserem isso para o corpo da igreja, que é um corpo místico, pensem o corpo da igreja como um corpo místico. Pensem vocês dentro da igreja que seriam aquelas pastorais que dão comida para os pobres. Que função elas seriam aquela do corpo, por exemplo? O que vocês acham que elas são no corpo? Quem leva a comida para os pobres? Qual seria a parte delas num corpo?
Alguém saberia transpor? Alguém saberia? Hã? A boca fala. A mão? A mão. Você oferece alguma coisa para alguém. Aquelas pastorais na igreja, que são a caridade de levar alguma coisa para doar a alguém, é a mão. Certo? Mas a mão, para ir levar lá, ela precisa de quê? Dos pés. Dos pés. Na igreja, quem são os pés que caminham? Missionários. Depois, quem tem a missão de pregar na igreja? Qual é a parte dele no corpo? A boca? Boca. Quem tem a missão da sabedoria da igreja? Certo. De estudar. Não precisa ser a única a responder. Mas, vamos supor, se você tem a missão de estudar para ensinar, você é um doutor da igreja. Sério? Também. Mas se o sábio, ele precisa ver. Sábio é aquele que sabe enxergar, ver o que está diante de si. Então, só estou dizendo para vocês entendam que todos os membros do corpo precisam funcionar para que a igreja funcione. Certo? Se faltar um bispo nessa diocese, a igreja será perfeita? Não. Porque não tem quem a governe, quem tem a sabedoria para ditar aos padres o melhor caminho. Se faltarem padres nessa diocese, vai ser completo? Não, porque Jesus não será oferecido. Não haverá vida espiritual. Da mesma forma, se não tem freira, se não tem apostolado, se não tem leigos consagrados. Então, a outra coisa a ser entendida é exatamente isso. A igreja é um corpo de vocações. Deus, o amor é Deus nos amando, nos dando o seu Filho. A nossa vocação, escolhida por Deus, é sermos santos. A nossa predestinação é sermos filhos dele, amados, filhos amados. Depois, a igreja, da qual nós somos parte, é um corpo de muitos membros. Pode fechar aqui que você está com muito frio. Agora vamos para algo mais específico. Deixa eu só querer. Pode empurrar bem. Isso. A grande questão agora é, eu sei que Deus me chamou a ser santo. Isso não tem quem não seja. Então é besteira pensar que santo vai ser só o padre e a freira. A igreja tem dado provas disso, canonizando gente casada, leigo, criança, velho, tudo que seja, para poder nos mostrar que a santidade é para todos. Depois, Deus nos predestinou a sermos seus filhos amados. E nós temos uma vocação dentro da igreja. São Paulo fala que temos uma vocação e ele diz que aquelas vocações que parecem menos importantes são as que deveriam ser tratadas com mais importância. E aquelas vocações, aquelas partes do corpo mais indecorosas, mais descuidadas, é que deveriam ser guardadas, né, protegidas. Então na igreja tem os miseráveis, os pobres, os pequenos, os pecadores de sempre, que vão lá pedir misericórdia, a igreja vai dar. Né? E temos as vocações que Nosso Senhor deu de magistério, de ensinar e tudo. Lembram da Santa Teresinha? Santa Teresinha experimentou o amor de Deus ainda muito cedo, muito nova. E então ela queria ser monja. Ela queria ser monja porque as irmãs eram monjas. E era a experiência que ela tinha. Ela chegou até a olhar para outro mosteiro, talvez a vocação da outra, mas ela queria ser carmelita. Na cabeça dela existia o Carmelo, ela queria ser carmelita. Queria ser monja. Queria viver retribuindo o amor. Tá. Só que ela entrou no convento, e mesmo dentro do convento ela se inquietava. Porque se debatia dentro dela dois chamados. Ela queria ser missionário e padre. Só que a gente pode ser aquilo para o qual não fomos chamados? Ela não foi chamada a ser padre. Primeiro porque Deus a fez mulher. Né? E depois ela estava no mosteiro. Segundo, ela queria ser padre, mas não qualquer padre. Ela queria ser padre missionário. Né? Ela nem poderia ser missionária, porque era monja. Poderia ser de uma congregação que não era monja e ser missionária, mas não. Ela queria ser monja, queria ser missionária
queria ser padre, e ela não sabia, se debatia dentro disso, dentro do coração dela, procurando saber. Né? Então, qual é a minha vocação? Alguém diz, mas você já não é monja? Mas ela precisava encontrar a resposta que ela procurava. Então, o que é ser monja? Né? E ela foi, e leu essa carta de São Paulo. Onde São Paulo fala das várias vocações, depois ele fala da caridade, que eu vou ler daqui a pouquinho. E então ela diz, eu encontrei a minha vocação. Porque ela entendeu, olha como é interessante, isso aqui é a nossa vocação da fraternidade. Santa Teresinha disse assim, eu vi que entre todas as vocações existe uma coisa que as conecta, as liga uma à outra. Essa vocação é exercida por um único órgão no corpo. A função dele é isso, fazer com que a vida de Deus chegue ao último dos rincões do nosso corpo. Pensa as extremidades do seu corpo. Existe só um órgão em nós que trabalha para fazer com que haja vida da ponta do meu dedinho à outra ponta do dedinho, do meu fio de cabelo à minha unha do pé. Quem é que faz isso no corpo? O coração. O coração é o único membro do corpo que faz com que, pela sua atividade, todos os membros do corpo tenham vida. Se o coração parasse, todo o resto vegetaria, morreria. Então, ela disse, eu encontrei a minha vocação. Porque ela queria ser tudo, né? Ela mesma disse. Então, ela descobriu que existia um modo de ser tudo para Deus na igreja. Era exercendo aquela vocação do amor. Porque ela dizia, o coração da igreja é o amor. O amor é a única vida que faz com que entre nós exista unidade. Então vamos lá, eu sou uma pequena família espiritual. Eu sou padre, a irmã Clara e a irmã Teresa é freira, mulher. Aí eu tenho crianças, eu tenho casais. Como que eu vou me comunicar com essas realidades? Qual é o interesse que existe entre nós? Qual é o sentimento que nos une? Então ela disse, a caridade. Eu encontrei. A minha vocação na igreja é o amor. E eu serei o amor, e em consequência disso eu serei tudo. Então ela encontrou a vocação dela. Ela queria um específico, mas o específico dela era tão grande que ela queria tocar todas as outras vocações. E aí ela encerrou a vida dela se imolando pela igreja. Querem que abra de novo a janela? Está quente? Como é que está? Tudo bem? Guardem esse ponto. Agora vamos a uma passagem que fala de São Paulo. Vocês lembram da história de São Paulo? São Paulo era um homem que amava a Deus. Só que São Paulo amava a Deus achando que Deus precisava do amor dele. Ele era um estudioso, orgulhoso do judaísmo. E ele mesmo era fariseu. Era da galera que queria ser santo, mesmo, radical, só que com as próprias forças. Orgulho. Deus, para nos fazer santo, Ele nos elegeu. Não fomos nós. Foi Ele. E não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Então, quem é santo? Quem Deus quer que seja santo. Quem pode ser santo? Aquele que Deus fizer santo. Ninguém pode ser santo pelas suas próprias forças. São Paulo pensava que era possível. Então ele era um exímio estudioso do judaísmo, da Torá. Quando apareceu Jesus e os seus seguidores, é uma seita que nós devemos acabar com ela, porque ela está, não é, no meio da fé verdadeira, está destruindo a fé verdadeira. E por zelo e por amor, São Paulo queria, então, destruir essa seita. Foi assim que ele entendeu. São Paulo não vai perseguir os cristãos porque ele odeia Deus, é o contrário. Só que ele ama a Deus com um coração orgulhoso. E Deus não aceita o amor de um orgulhoso. Deus não precisa do amor de ninguém. Nós é que precisamos amar a Deus. Nós precisamos amar. E Deus já nos amou. Ele nos amou antes de nos
criar de São Paulo. Então, não pense que vocês serão o agrado do coração de Deus porque vocês são bonitinhos e santinhos. Vocês serão o agrado do coração de Deus se vocês deixarem Deus amar vocês. E é isso que a gente faz, impedir Deus de nos amar. É só isso que a gente faz toda hora. Santo Agostinho diz que isso é o pecado. Pecado é impedir Deus de me dar o que Ele quer me dar e pegar aquilo que é dele e dar para outro que não merece. Amar as criaturas ao invés de amar o ser criador. Dar o amor para as criaturas e não dar aquele que é o próprio amor, que é Deus. Então São Paulo, no seu orgulho, perseguiu os cristãos. Até o dia em que Nosso Senhor, porque para cada um de nós tem um dia, Nosso Senhor resolveu falar pessoalmente com São Paulo. E apareceu para ele. Falei, mas Jesus não apareceu para mim, ele não apareceu para todos. Ele não apareceu para mim quando foi me chamar a minha vocação, não. E eu estou aqui já há 23 anos. Nosso Senhor não vai aparecer para todo mundo. Por quê? São Paulo diz, Deus escolheu como Ele quis. A cada um Deus fará alguma coisa. Tá certo, Nosso Senhor apareceu para São Paulo. Mas Nosso Senhor falou para São Paulo o que Ele ia fazer? Não. Nosso Senhor só disse uma coisa. Vai para a cidade, entra na cidade e te será dito o que você deve fazer. São Paulo ficou cego. Por que Nosso Senhor deixou São Paulo ficar cego? Porque São Paulo achava que enxergava tudo muito bem. Que ele estava vendo tudo claramente. Só que como ele era orgulhoso, o orgulhoso na verdade é um cego. Nosso Senhor deixou São Paulo perceber que ele não estava vendo nada claramente. Porque ele estava perseguindo o próprio Deus, dizendo que ama a Deus. Aí lá vem você dizer que ama a Deus e não quer servir a Deus. Deus está te chamando para a vocação religiosa, você não quer, porque é muito difícil, mas você ama a Deus. É impossível amar a Deus sem dar a Deus o que Ele espera. E Deus espera de nós o amor, como Ele quer ser amado. Não como nós queremos amá-lo, mas como Ele quer ser amado. Deus quer ser amado. E tem uma passagem na Bíblia que diz, filho, dá-me o teu coração. Deus quer ser amado do jeito que Ele quer ser amado. São Paulo queria amar a Deus com o seu zelo. Deus, eu não preciso do seu zelo, Paulo. Eu zelo pela minha própria glória. Isso é bíblico também. Deus zela pela sua própria glória. Ninguém pode roubar a glória de Deus, como também ninguém pode dar a Deus uma glória por vontade própria. Quem glorifica a Deus? Quem faz a vontade dele. Então Nosso Senhor manda São Paulo entrar na cidade, ele fica cego. Nosso Senhor aparece a Ananias e diz, Ananias, vai até tal rua, vai na casa de tal fulano e lá tem alguém que eu escolhi. Então eu vou ler a passagem. Nosso Senhor diz para Ananias, levanta-te, vai à rua direita, chamada direita, e busca na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele que está orando. Eu estava esperando Deus falar alguma coisa. Aqui é interessante para nós. Ninguém vai saber qual é a sua vocação se não for através da verdadeira vida de oração. Não adianta ficar esperando sinais, que Nosso Senhor arrebente o céu e desça de lá, cheio de glória, para gritar no seu ouvido, é isso que eu quero de você, não está vendo? Como meu mestre noviciado ouviu. Ele trabalhava na roça do pai dele, juntando feno na Polônia. Sozinho, trabalhando na roça, juntando, já estava ficando velho. E Nosso Senhor falou, e ele ouviu uma voz. Ele era muito engraçado quando falava, então por isso que eu lembrei. Vai para o seminário. Se eu ouvisse um negócio desse, eu saio correndo de medo. Mas ele ouviu. Outros tiveram a graça de ter um sonho, outros tiveram a graça de entender de alguma forma, leram uma passagem da Bíblia e pronto, é isso que Deus quer. Cada um de um jeito. Para São Paulo foi isso. Ele mandou Ananias lá. Quando Ananias chega, Nosso Senhor termina e diz assim para Ananias, que ele deveria chegar lá, e impor-lhe as mãos, para que ele recebesse de volta a vista. Ou seja, Ananias deveria curá-lo. Então Ananias, dentro do corpo, é aquele que tinha o dom de cura. Mas Ananias não era apóstolo. Chamado Ananias, que entrava, ele impunha as mãos. São Paulo viu isso, teve uma visão desse homem entrando e impondo as mãos e ele ficando curado.
Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido dizer há muitos quantos males esse homem fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse-lhe: vai, porque ele é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome diante das gentes, dos reis e dos filhos de Israel. Mostrar-lhe-ei quanto deve sofrer pelo meu nome. Interessante essa passagem. Antes de dizer para São Paulo qual era a vocação dele, Deus contou a vocação dele para Ananias. E Ananias não disse para São Paulo. Então saibam, quando nós estamos discernindo a nossa vocação, nós temos que saber escutar. Porque quando a gente está discernindo vocação, como existe muita vaidade, muito orgulho, nós tendemos a ficar cegos. Deus nos fala, nos dá sinais, nos dá passagem bíblica, nos dá assim, quase que visão espiritual, quase que ele abre o céu para se mostrar. E a gente ainda duvida. Porque o nosso coração ainda tem muito orgulho e muita vaidade. Que são as coisas que podem nos impedir de dizer sim a Deus. O orgulho e a vaidade. O egoísmo. Então, às vezes, nosso Senhor revela a nossa vocação para outra pessoa. Para um padre. Para alguém de oração. E essa pessoa diz para nós: olha, eu estava rezando. E Jesus me mostrou mesmo que a sua vocação é ser freira. É ser padre. Eu disse: será? Será que é verdade? Não, eu acho que não. Será? Eu acho que não. Nosso Senhor revelou para Ananias. Ananias chega lá então, vai e cura São Paulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram como as escamas dos olhos e tal. Interessante. Ananias, nosso Senhor contou qual era a vocação de São Paulo para que Ananias tivesse coragem de ir lá e fazer o que nosso Senhor mandou. Mas Ananias não conta para São Paulo. Porque, veja, qual era a tentação de São Paulo? Sabe? Ser santo? Tentação? Tentação ser santo é tentação, né? Descobrir a verdade. A tentação de São Paulo é que ele queria ser santo, só que por própria força e vontade. Então, a tentação de São Paulo era o orgulho. O orgulho. Por que São Paulo foi pedir aos sumos sacerdotes cartas para poder ir lá perseguir os cristãos? Porque ele queria ser famoso. São Paulo queria ser grande. Saulo queria ser grande dentro do judaísmo. Sabe o que significa o nome Paulo? Pequeno. Pequeno. Quer ser grande demais? Nosso Senhor quer o contrário de você. Se nosso Senhor tivesse falado para ele que Paulo, eu te chamei. Olha o que nosso Senhor falou para Ananias. Eu te chamei para que você vá diante das gentes, dos reis, dos filhos de Israel. Pronto. Essa é a glória de São Paulo. Era isso que eu quero. Se nosso Senhor tivesse mostrado para São Paulo, antes dele estar preparado, qual era a vocação dele? Ir diante dos reis, ir diante das nações, ir diante dos judeus inteiros. Eu vou ser o sumo sacerdote de Jerusalém. A glória. Só que nosso Senhor vai lá e completa depois. Eu mesmo vou mostrar o quanto ele haverá de sofrer pelo meu nome. Ananias conta isso para São Paulo? Não. Nenhuma coisa nem outra. Ananias diz: irmão, Jesus me mandou até você para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. São Paulo ficou cheio do Espírito Santo, já achou que dava para pregar. Saiu e começou a pregar. E o que aconteceu? O povo simplesmente quis matá-lo. Simplesmente o povo quis matá-lo. O texto continua e diz, né? Os irmãos tiveram que descê-lo num cesto, tirá-lo da cidade, né? Conduziram eles para uma outra cidade e depois enviaram ele para Tarso. Tarso era a cidade de nascimento de São Paulo. Sabe quantos anos São Paulo ficou lá? Até saber como viver a vontade de Deus? Uma década.
O orgulho é difícil de matar, filhos. Vocês podem não dar conta de responder a Deus o chamado que Ele fez a vocês por orgulho. Querer saber tudo que vai acontecer. Não. Eu só vou dizer sim a Deus se eu tiver certeza absoluta do que Ele quer de mim. Você não vai ter. Você vai dizer não a Deus. Ou pior, dizer sim a Deus e depois abandoná-lo por orgulho também. Se nosso Senhor tivesse dito isso para São Paulo não teria se convertido. Para São Paulo entender que ele tinha que ser pequeno e não grande, nosso Senhor purificou ele durante 10 anos. 10 anos. Ele voltou lá para trás, para onde ele tinha começado, que é a casa dele, e ficou 10 anos escondido. Ninguém dava bola para ele. E ele foi fazer o quê? Rezar e trabalhar. E foi ficando pequeno. Quando ele estava do tamanho que nosso Senhor queria, então saiba. Primeiro, você só vai ter certeza daquilo que nosso Senhor te chamou para viver. Vamos saber se Deus me chama a uma vocação. Se você está na disposição necessária. Ele não vai falar. Se você não tiver vida de oração, se você não tiver um coração humilde, nosso Senhor não vai falar. Senão ele fala e você não escuta, ou pior, entende errado e vai fazer besteira. Até que um dia, o mesmo Senhor que o chamou, mandou um recado. Foi e mandou Barnabé ir lá chamar. Irmão, vamos a Jerusalém. Estão nos esperando. Vamos comigo. Eles chegam em Jerusalém, e logo na passagem seguinte, eles chegam em Jerusalém, e então o Espírito Santo vai revelar o que ele quer de São Paulo. Pensa assim, para uma pessoa muito vaidosa e muito orgulhosa, pode ser que discernir a vocação dela demore anos. Porque ela já sabe, na verdade, qual é. Mas ela quer que a vocação dela seja do jeitinho que ela quer. E não do jeito que Deus quer. Tá? É como alguém chegar aqui, olhar para a nossa pobreza aqui e falar, Deus me chamou para ser freira. Mas eu quero um convento pronto. Eu não quero trabalhar na roça, não. Eu não quero sujar minha mão, não. Não quero limpar jardim na mão, não. Eu não quero dormir nesse quarto, não. Eu quero um lugar mais bonito. Pode ir para qualquer lugar. Se nosso Senhor te chamou para vir para cá, você só realiza a sua vocação aqui. E não em outro convento. Nosso Senhor chamou Santa Teresinha para ser carmelita. Ela podia ir para as Clarissas e perder a vocação dela. Mas por que você está dizendo não? Porque alguma coisa secundária se tornou importante e não a primária. Qual é a coisa primária que faz com que eu escolha a minha vocação? Amor de Deus. É a primeira coisa. Aí, São Paulo chega lá com São Barnabé, né? Estavam lá junto com os irmãos, estando eles a celebrar o culto do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Paulo, para a obra a que os destinei. Então quer dizer que já existia, o chamado já existia e a missão também já existia. Quando que vocês foram chamadas a serem freiras, se vocês têm essa vocação? Quando? Foi na experiência vocacional de 2025? Se vocês tiverem vocação a ser freira, vocês foram chamadas desde toda a eternidade, aqui de São Paulo. Antes da fundação do mundo. Antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te constituí. Lembra da passagem do profeta? E te enviei entre as nações. A nossa vocação não nasce no dia que alguém falou isso para nós bem bonito. A nossa vocação nasce na nossa criação. O dia que alguém falou muito bonito para nós, a gente pode confirmar a nossa vocação. Confirmar. Entendeu? Que é o que ele acaba de fazer agora com São Paulo. São Paulo não sabia. Ananias não falou para ele. Só que Deus já tinha dito a Ananias: esse homem será o meu servo entre as nações, vai falar com o rei,
vai falar com os judeus, mas vai sofrer. E agora ele não é capaz de sofrer, porque ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele quer ser grande. O dia que ele quiser ser pequeno, aí sim ele vai suportar sofrer pelo meu nome. Aí o Espírito Santo diz, então separa Barnabé e separa Paulo para uma missão que eu os destinei. Destinei não agora, desde sempre. Porque Ananias já sabia 10 anos antes. Né? Bem sentado, bem aqui, ó, nesse canto, bem aqui. Aqui tinha um monte de pedras e um cimento verde por cima. Aqui tinha um montão de pedras, aqui, um banquinho bem aqui. Eu tinha 18 anos. Eu sentei com a tia Madalena bem aqui e falei para ela que tinha no meu coração um chamado, desde a minha infância, que ardia muito no meu coração, mas eu não sabia o que fazer. Não sabia. O que fazer? Vocês sabem o que fazer com a inquietação que há dentro? Quem tem inquietação? Sabe. Ela virou para mim e disse a regra máxima de quem quer discernir vocação. Meu filho, reza e adora e Jesus vai te revelar. Parecia até um papa, né, me dando um conselho. Era só um conselho de alguém que reza. Ela descobriu que a oração era o lugar de descobrir o que Deus quer de mim. Também não adiantaria vocês ficarem 15 dias aqui, só vivendo um momento após o outro. Momento de alegria, momento de trabalho, momento de churrasco, né? Momento de pescar e não pegar nenhum, que eu sou o melhor pescador daqui do Sítio Bom Jesus, então vocês já podem saber que vão perder de mim na competição. Né? Aí um momento de tristeza, aí qualquer briguinha ali, normal, né? Qualquer estressezinho. Mas se for só para viver um dia depois do outro e não rezar, e não procurar o seu momento, você e Deus, para saber o que Ele quer, também não adiantaria nada. Seria maravilhoso vir para a experiência, porque é bom. Olha o tanto de gente. É bom. Né? Mas ela deu a regra, então separou. Aí São Paulo já não tinha pretensão mais nenhuma. Já estava pequeno. Ele não sabia o que viria pela frente. E também não sabia agora projetar o que vai ser. Ele está seguindo São Barnabé. E vou resumir rapidão. Vai para a primeira missão, chega na primeira cidade, prega, dá ruim. Expulsam ele. Ele vai para a segunda, e de cidade em cidade o trem vai ficando ruim para ele. Tem o texto da primeira viagem de São Paulo. Chega numa outra cidade, o povo acha que eles são deuses, porque aconteceu um milagre, e já queriam proclamá-lo deuses. Veja, isso aqui só significa uma coisa. Dentro da nossa vocação, do caminho da nossa vocação, mesmo sabendo que nós passaremos por muitas provas. É só isso. Tá? Uns vão querer nos endeusar e a gente vai ficar todo felizinho e vai cair por orgulho. Outros vão querer mudar a nossa cabeça. E se a gente não bater o pé firme, na verdade, a gente se desvia, mesmo sendo padre e freira. Tem padre e freira no inferno? Tem. Para a nossa tristeza, tem. E para o sofrimento do coração de Jesus, tem. Mas a vocação dele era ser padre, gente. Já foi padre, não é possível que ele se perdeu. É possível se perder como padre? Claro que é. Então, se você quer ser padre, entra com desejo de ser santo, vira padre, aí chega um paroquiano. Olha, padre, o senhor tem que relaxar um pouco mais, o senhor trabalha, sua vida, a gente tem que sair um pouco, vamos viajar, vamos passear. Aí vem o outro, não, o senhor tem que, seu dinheiro, não, o que importa é o senhor também tem que ter sua vida. E vai, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, outro puxa para o outro. Sem falar o satanazinho que vem, né, tentando ganhar o coração do padre. Um vício aparece, você está na solidão, o padre vive a solidão, aí ele pega, vou tomar um vinho aqui, aí começa pelo vinho. Né? Aí aparece o paroquiano, da pastoral não sei quem. Não, padre, vamos fazer um churrasco para o senhor também pode beber, não é pecado beber não, padre. Daqui a pouco o padre está precisando fazer tratamento de alcoolismo, porque por uma solidão ele caiu num vício. Então, de todo lado vai aparecer uma coisa e vai aparecer as perseguições também. Você está tentando fazer a vontade de Deus e alguém interpreta errado. Como agora. Eles queriam dizer que São Paulo era tipo um Deus.
São Paulo diz, rasga a roupa. Não, meus irmãos, eu sou um homem de carne como vocês. E aí, como ele não fez o que o povo queria, o que o povo fez? Apedrejou ele. Tem gente que quer que a gente seja tipo um palmador, um curandeiro, feiticeiro, qualquer coisa. Se você não for padre e feiticeiro, a gente não dá glória para você, não. E aquele padre não é ungido, não. Eu gosto dos padres ungidos. Esse padre ungido que faz muito milagre. É massacre o coitado do padre. Como São Paulo não foi o que eles queriam que ele fosse, ele foi lá e apedrejou ele. As velhas ricas da cidade. Fez um movimento entre as pessoas para poder perseguir São Paulo. Aí São Paulo vai passando de cidade, vai, até que ele chega na última e volta. Aí tem uma passagem, quando ele volta, né? Tendo evangelizado aquela cidade e feito os discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. São as 3 da qual ele foi, depois ele está voltando. Quando ele volta, né, confortando as almas dos discípulos e exortando a perseverar na fé. E aí São Paulo diz assim, irmãos, é por muitas tribulações que nós devemos entrar no reino de Deus. São Paulo entendeu? Entendeu não? Começou a entender. Aquela outra parte da vocação dele, que Deus tinha revelado a Ananias. Eu vou mostrar o quanto ele haverá de sofrer pelo meu nome. Filhos, essa vocação, Deus já tinha escolhido há muito tempo. Só que ele foi revelando de pouco a pouco, de pouco a pouco. Até que dia? Até o dia que São Paulo já está preso, né? Está indo para a morte. Né? E aí, São Paulo diz assim, olha, tudo nesse mundo, para mim, eu tenho como esterco, como lixo, a fim de ganhar e possuir somente a Cristo, o meu Senhor. Nessa vida eu vivo crucificado. Eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu trago na minha carne é para buscar o Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Para mim, morrer é lucro. É uma vantagem. E viver é um peso, é um estorvo. Como que São Paulo chegou a isso? Se ele era um orgulhoso, arrogante, egoísta. Ele chegou a isso porque ele foi dizendo sim e dizendo sim. Só que Deus foi revelando aos poucos. Quem quer cartilha vocacional entra em crise 1 milhão de vezes. Escreve no seu papel. Se você tiver vocação, escreve. Quem quer uma cartilha da própria vocação vai botar a sua vocação em xeque 1 milhão de vezes. Vai entrar em crise muitas vezes. Bota bem assim. Quem quer cartilha vocacional vai abandonar Deus. Quem quer uma cartilha da sua vocação vai abandonar a sua vocação. Deus não revela tudo. Deus só revela na medida em que você cresce no amor. Uma pessoa pode ser padre a vida inteira e não crescer no amor. Ele vai ficar ali, estagnado. Eu falei, mas ele morreu padre, será que Deus vai recompensar? Aí é com Deus, eu não sei. Pode repetir? Quem quer uma cartilha? Quem sabe o que é cartilha? Todo mundo sabe o que é cartilha. Não? Gente, meu Deus do céu. Coisa de velho, né? Cartilha, coisa de velho. Vamos supor que isso aqui é a sua vocação. Isso aqui. A Bíblia. Aí tem a primeira aqui dizendo, Giovana, que é o número aqui. Giovana, você foi chamada a ser freira na Fraternidade Misericórdia Materna no dia... Cheio de que dia que vai ser, que Jesus vai falar com você. No dia, que dia que termina aqui? 19. Então, no dia 18 de noite. Você está pensando, ai meu Deus, vou ter que ir embora daqui, que é o paraíso, eu queria ficar aqui. Só que você não sabe se é para ficar aqui. Você vai na capela, aí sozinha você e seu anjo da guarda de Jesus vai falar, Giovana, você vai ter que entrar aqui. Então está escrito aqui. Dia 19/1/2025, às 19h35 da noite, fui chamada por Jesus e ser padre. Aí começa a descrever. No dia 20 vai acontecer isso, dia 21, né? No ano 2035, no primeiro dia
Isso aqui é a cartinha, tá? Até o dia de sua morte aqui. Fim, dia, morri no ano 2057, às 2 horas da manhã, de infarto fulminante. Vamos supor que isso aqui é a sua cartilha vocacional, tá? A história da sua vocação inteira. Então, Frei, eu só vou dizer sim a Deus se Ele me disser o que vai acontecer daqui para frente. Porque eu vou deixar tudo por causa de Deus. Nossa, Deus não te deu tudo? Você não está deixando nada. A única coisa que você está deixando mesmo é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Para fazer a vontade de outro que não é a sua. É só isso que você está deixando. Então você está deixando só coisa ruim. Entendeu? Para viver num paraíso que se chama Sítio Bom Jesus. Entendeu? O que vocês estão deixando, Deus não precisa de nada. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu amor pela sua esposa, pelo seu esposo. Deus não precisa dos seus arroubos de santidade. Deus só precisa de uma coisa, que você deixe Ele te fazer santo. Só que para deixá-lo, você tem que abandonar um monte de coisa. Aí sim, não é dinheiro, nem pai, nem mãe, ninguém. É orgulho, vaidade, egoísmo, vontade própria. E a última que morre é a vontade própria. Entendeu? Então não pensa assim, eu estou deixando muita coisa por Jesus. Que coisa? O que você pode ter que Jesus não tem? Eu, Frei. Muito bem. Então dê você para Deus. Mas aí quando você vai, você tem que deixar o que não é de Deus para trás. Aí, você quer que Deus te dê a cartilha. Então eu repito, escreve no seu... Eita, meu Deus, ela tem um monte de lápis. Anota aí. Quem deseja saber a história inteira da sua vocação, que se chama cartilha, para nós velhos, quem deseja ter a cartilha da sua vocação, vai abandonar Deus. Porque, olha, se eu soubesse que daquele dia que eu estava sentado aqui, 24 anos depois eu estaria sentado aqui, falando com vocês, o mundo girou. Você não sabe o que a minha vida já fez. O mundo já girou para eu poder parar aqui. Já fiz coisa nessa vida. E já vi gente nessa vida. E já vi lugar nessa vida. E vim parar aqui no mesmo lugar. Deus não poderia ter falado, vem aqui para ela, seu lugar é aqui, fica aqui, para sempre aqui. Não. Nosso Senhor precisava que eu experimentasse tudo que eu experimentei, para quando eu chegasse aqui, eu fizesse exatamente o que eu estou fazendo. Agora eu tive que deixar Deus fazer. Eu tive que deixar Deus mover minha vida, até me trazer para cá. Estou aqui ainda tentando aceitar a vontade de Deus. Cartilha existe da vocação? Não existe. Frei, vou concluir, porque falta, para terminar a hora, 5 minutos, né? 3h30, vou terminar. Como saber se Deus me chamou a uma vocação? Primeira pergunta. Você se sente um filho amado de Deus? Frei, como é que eu faço para sentir isso, se você experimentou o amor dele? Primeira coisa. Você já experimentou o amor de Deus? Escreva aí e pergunte para você mesmo na sua oração. Pode escrever. Eu já senti o amor de Deus? Eu me sinto filho de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a nossa predestinação. Essa é a primeira coisa. Ninguém pode ser padre, freira, mãe, casado com ninguém, nem nada, se não tiver sentido o amor de Deus primeiro. Senão você vai se confundir. Foi o que eu falei no homilia ontem. Sem o amor de Deus, primeiro não tem nada. Não existe nada. Então a primeira pergunta para responder: como saber se Deus me chama para uma vocação específica? Primeiro pergunto. Eu é que pergunto para você. Você se sente um filho amado de Deus? Sim. Ou então diga para você mesmo: não, Frei, eu não fiz experiência ainda com o amor de Deus. Eu sou muito nova. Eu tenho 11 anos, tenho 12, tenho 9, tenho 10, tenho 13. Não sei ainda. Eu sei que Deus me ama. É suficiente? Não. Isso aí pode ser porque alguém falou para você. Sua mãe, seu pai, o padre. Você é que tem que se sentir amada por Ele. Então não espere discernir sua vocação sem antes ir lá na capela e falar: Jesus, eu não sei se eu conheço o seu amor. Talvez eu conheça porque eu fui amado pelos meus pais e eu me sinto uma pessoa realizada e tudo.
Mas assim, eu não sei se eu tenho intimidade, assim, que eu conheço o seu amor. Segunda pergunta. Se você conheceu o amor, pergunta para você mesmo. O que você estaria disposto a fazer por ele? Porque quem conheceu o amor de Deus é capaz de arriscar grandes coisas por ele. Porque conheceu o tamanho. Veja, quando eu tinha 17 anos, eu olhava para o futuro e pensava assim: eu vou casar, vou trabalhar, eu ia fazer psicologia, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, porque hoje o que falta no mundo é psicólogo. Eu vou ganhar muito dinheiro dos doentinhos, né? E vou dar uma vida boa para meus pais, vou casar, vou ter 10 menininhos pequenos, filhos. Podia ficar com 2 anos de idade. Né? Eu olhava para isso e dizia, mas parece tão pouco. Será que eu tenho algum problema de amor? Será que eu não sei amar? Eu dizia não. É porque parece que o amor que eu quero dar para alguém ultrapassaria esse alguém. Por acaso um homem pode amar uma mulher e oferecer amor para outra mulher? Não. Ter 2 mulheres. Mas eu sentia, porque eu tinha experimentado o amor de Deus, eu sentia que dentro do meu coração existia um desejo de amar que ultrapassava o limite de uma mulher e de crianças e do dinheiro ou da profissão que eu poderia exercer. Parecia pouco? É como isso aqui ser o tudo do mundo e Deus me chamar para isso aqui? O meu irmão do meu lado, 2 anos mais velho que eu, somente, se sentindo muito bem, muito realizado na sua profissão e no desejo de se casar. E fomos juntos para o meu convento. Quando ele foi me deixar no convento, meu irmão foi me levar. E ele voltou e dizia para alguém, eu queria muito ter vocação, porque eu poderia viver junto com ele a vida inteira. Meu irmão me ama e eu amo. Mas ele dizia, mas eu não tenho, eu quero casar. E eu do meu lado dizia, se eu fosse casado eu poderia progredir, crescer, dar uma vida boa e viver. Mas não, eu quero ser padre. Talvez exista uma cartilha mais fácil de ver para quem vai casar. Mesmo assim não, porque cada um é um, você vai casar com uma pessoa. Você vai ter que descobrir essa pessoa. Mas era mais ou menos assim, tudo que o amor humano pode me dar é desse tamanho. E tudo que o meu coração desejava era desse. Essa é a inquietação. Querer mais do que a realidade pode te dar. Mas e você olha para o lado, a sua amiga 2 dias para casar, tirando foto e tudo, a outra, você fala, meu Deus, mas assim, eu tenho problema? Acho que eu tenho problema de cabeça? Não pode, ou então eu não sei amar. Mas não é isso. É que o coração que foi chamado para a vida consagrada, Deus expande ele um pouco mais. Então nada preenche. Tá? É como se o meu coração for desse tamanho, e aí tudo que pode ser proporcionado para mim fosse desse tamanho. E ficaria esse buraco aqui, que mulher não consegue preencher, que filho que não consegue, que dinheiro não consegue. Se chama vocação. Tá. Então, primeira pergunta é se você se sente filho de Deus, amado por Deus. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, pronto, eu me sinto amado por Deus. Então eu pergunto, o que você seria capaz de fazer por esse amor? Eu sou capaz de encontrar uma mulher, me casar com ela e dar a minha vida por ela. Ótimo. Ótimo. Outro vai dizer, eu sou capaz de dar tudo por Deus. Eu não trocaria o amor dele por nada. Eu falei ontem de Santa Filomena. Quando alguém diz, eu quero me casar com você, e esse homem era imperador. Era a pessoa mais importante do mundo da época. E ela disse o quê? Eu não vou me casar com ninguém. Eu já encontrei o amor do meu coração. E eles, você vai casar. Você vai casar. Não vou casar. Vai sim, não vou. Aí só vai, minha filha, você tem que namorar, você tem que casar. Você tem problema, minha filha, você tem problema. Não, mãe, é que eu não encontrei ainda, não sei. Também não sabe, né? Aí o outro olha para você, essa aí tem cara de freira. Esse aí vai ser padre. Olha a carinha de padre. Aquele carinho de padre, é porque dentro de nós existe uma disposição que nós não vemos. As pessoas veem.
Ananias sabia. O próprio Paulo não sabia. Às vezes é assim. Então você tem que se perguntar, porque Nosso Senhor diz para Santa Catarina de Sena no livro Diálogo, se uma alma me ama verdadeiramente, e existem pouquíssimas almas que amam Jesus verdadeiramente. Quem ama Jesus verdadeiramente, que é capaz de fazer tudo por ele. Então, assim, uma alma que me ama verdadeiramente, ela pode escolher o caminho que ela vai seguir. E ela vai me glorificar. Porque quem ama verdadeiramente a Nosso Senhor, seria capaz de ser freira, seria capaz de ser mãe, seria capaz de ser padre, seria capaz de ser pai. Porque a vocação primeira de todos nós é o Santa Teresinha. É o amor. A máxima vocação, a santidade, é o sinônimo do amor. Máxima vocação é máximo amor. Quem é o mais santo dos santos na Igreja Católica depois de Jesus, Nossa Senhora e São José? São os mártires. São aqueles que deram a vida pelo amor de Deus. Então, e uma terceira pergunta é: a primeira pergunta é se eu me sinto amado por Deus, porque ninguém pode ser nada se não tiver experimentado o amor de Deus, seria engano. Segunda pergunta é se eu conheço o que eu seria capaz. Pergunte para você mesmo. Porque o segundo critério para discernir a vocação é a aptidão. O que eu sou capaz de fazer por aquele que eu amo. Você diz, eu sou capaz de viver nessa roça. Eu sou capaz de dar a minha vida. Sou capaz de ir na missão se me mandar. Sou capaz de ficar aqui dentro de casa rezando. Sou capaz de ir lá cuidar dos pobres. Porque tudo é fruto da caridade. Quanto mais amor, mais disposição. Se você diz não muitas vezes, seu fundador, seu formador, se você diz não muitas vezes, isso só prova uma coisa: é o grau da caridade no seu coração. Quanto mais aumentar a caridade, mais aumentará a sua disposição, mais Deus pedirá. Então, cuidado com Deus. Porque Deus é assim. Se você abrir um pouquinho o coração, Ele vem e empurra um pouquinho mais. Eu fiquei 8 anos, mais ou menos, enrolando Deus para a fundação dessa fraternidade. O medo. Medo por quê? Porque ser padre já é muito. Ser padre já é uma vocação grande demais para uma pessoa tão pequena. Eu também me chamo Paulo. Né? E então eu ficava pensando assim, mas ser padre já é muito grande, mais que isso eu não dou conta. Mas Jesus já tinha me feito ver, ainda no seminário, as freiras andando aqui. E eu enrolei. Até um dia que um fundador, que tinha passado por uma enorme perseguição e tinha inclusive perdido o próprio sacerdócio dele, virou para mim e disse assim, olha, você tem que exorcizar isso. Exorciza esse sentimento e deixa Deus fazer. De novo, o que nós queremos? Cartilha. Eu queria uma cartilha. Será que a igreja vai querer? Será que a igreja vai aprovar? Será que a igreja não vai aprovar? Será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Tudo futuro. Tudo futuro, nada presente. E o presente, o tempo, passando. E eu sempre esperando que assim, será que a igreja, quanto tempo vai demorar para a igreja aprovar? Será que essas irmãs poderão receber os votos? Será? Mas e se for tudo engano? Se for obra de Satanás? É isso que o fundador sente. A vida inteira. Né? Será que é Deus? Será que é Deus mesmo? Será que não é de Deus? Será que não é de Deus? Será que é de Deus? Quem confirma é o fundador? Não, é a igreja. É o bispo que vai dizendo. É o bispo que vai dando os votos. Aí o bispo deu os votos para as irmãs e eu disse, meu Deus do céu. Agora o bispo falou, vou dar votos perpétuos para as irmãs. Eu falei, misericórdia. Vai com esses meninos, vai. A gente não sabe para onde vai. Para onde Jesus? Ele fica caladinho. Ele mostra um dia após o outro. Eu tenho que esperar o próximo dia para saber o que será daquele dia.
Só que, na verdade, a gente vai vendo Deus fazer. Vai vendo. Então eu exorcizei, aceitei. E aí Deus começou a fazer. O que eu estou disposto a fazer pelo amor? Última pergunta que eu falei que ia dizer, né? É qual é o grau de santidade que eu quero chegar. Lembra? Fomos escolhidos desde a fundação do mundo para sermos santos e imaculados. Fomos predestinados a ser filhos amados e temos uma vocação dentro da igreja. A minha vocação é o meu grau de caridade. Lembra sempre disso. Eu não sei qual é a minha vocação. Pergunta qual é o grau do seu amor. Sua vocação é exatamente o tamanho do seu amor. Se o amor é pequeno, às vezes você não consegue nem discernir. Faz 1000 experiências vocacionais. Fica só na amizade. Eu gosto de ir lá pro circo, porque todo ano eu vou e encontro as meninas, é ótimo, a gente conversa. E menino gosta de conversar, né? Aí a gente conversa sobre, nossa, como é que foi o nosso ano, como é que foi não sei o quê, o que você fez, o que você não fez. É bom, ele também gosta de encontrar as pessoas, é maravilhoso. Agora, antes das pessoas tem aquele que eu amo. Se a caridade é um pouco maior, você vai conseguir enxergar as coisas à sua volta. Para vocês, freiras, desta fraternidade, o coração do coração da vocação de vocês é a vida sacerdotal. Olha como está o sacerdócio católico na igreja hoje. Aqui tem compaixão. Se você olhar para o sacerdócio, é muito bonito ser padre. E você sabe como anda o sacerdócio na igreja? Tem padre cometendo suicídio. Tem padre em depressão profunda. Tem padre doente. Tem padre que foi assaltado pelo demônio e perdeu a própria vocação. Tem padre possuído pelo demônio. Tem padre que não dá conta de conduzir a sua paróquia. De tanto sofrimento. Tem padre que está fazendo coisa errada. Então, assim, se você é católica e olha para a realidade do sacerdócio e não se compadece, é claro que você não tem vocação. Ou não tem vocação, ou o seu egoísmo é assim, top 100. Mas se você tem vocação, a primeira coisa que você olha quando você vê um padre é querer saber como está a vida desse padre. Querer a santidade dele, desejar que ele seja santo, porque se ele for santo, a igreja será santa. Eu serei santo. Quando você vê um padre com zelo litúrgico, celebrando a missa, com piedade, seu coração se alegra de estar ali. Que esse padre seja santo. Né? É tão bonito receber Jesus assim. Né? Quando você vê um padre desprezando nosso Senhor, dói no seu coração de pensar. Né? Por que ele está fazendo isso? Ele foi chamado para ser santo. Ele é amado por Deus do mesmo jeito que Jesus é amado por Deus. O amor que Deus tem por um padre é o mesmo amor que ele tem por Jesus, o Filho dele. Como pode um padre não saber o tamanho do amor que Deus tem por ele? Será por quê? Será que você não se compadece? Você não se compadece. Simplesmente porque o grau da sua caridade é mínimo. Agora, se de repente você se emociona de pensar na vida sacerdotal, pensando que ela é o coração da igreja. Por quê? É o sacerdote que transmite a vida da igreja. É ele que dá o alimento. Ele é o sangue. Ele dá o sangue da igreja. O que faz com que a igreja vive passa pela mão do padre. Quem nasce passa pela mão do padre da igreja. É claro que é a vocação do coração da igreja. Da vida, é vital. Né? Aí você olha para aquilo e não se compadece, não se internece, não quer saber, não se interessa. É claro que talvez você não tenha vocação para esta fraternidade. Pode ser que tenha para outra. Porque o carisma desta fraternidade é este. Dar a vida pelos sacerdotes. Guardar Jesus. Lembra? Quem é o sacerdote da igreja? Jesus. Esse Jesus aqui. E nele, todos os sacerdotes da igreja. Então, qual seria o cuidado de uma freira desta obra? Seria Jesus
e os sacerdotes. Adorar, cuidar de Jesus. Pois não, a freira vai sair pelo mundo pregando o evangelho. Entende? Tem missão? Tem. Mas é a missão essencial? Não. A missão essencial é fazer Jesus amado, né? Adorado, cuidado, com zelo, amar as coisas dele, cuidar das coisas dele e com ele cuidar de todos os sacerdotes da igreja. Aí tem o apostolado da maternidade espiritual. Os padres desta fraternidade, da mesma forma, foi chamado por um grau de caridade grande, vai querer dar a vida pelas almas. Não tem grau de caridade nenhum, vai ficar no seu egoísmo, querendo o seu sapatinho, sua roupinha engomadinha, seu carrinho bonitinho, suas mãozinhas limpinhas, passeando para cá e para lá. Então não tem vocação para essa obra. Por quê? O coração da vocação de um padre dessa obra são as almas, não sou eu, são as almas. Quem é que Jesus ama? As almas. Nós amamos quem ele ama. Um padre dessa obra é para amar a Deus e amar aquilo que Deus ama. E Deus ama as almas. Então não pode estar preocupado consigo mesmo. Então agora eu vou construir minha casa primeiro. Eu sou padre, tenho direito, então eu vou construir minha casa, minha cozinha. Irmã Clara já roubou minha cozinha, rapaz. Era para ser minha cozinha, tem 1 ano e meio que é para ser minha cozinha, agora virou ateliê. Não, mas eu sou padre, vou construir minha casa, eu quero meu carro. Que carro? Maricota. O bispo falou, vocês ficam andando nesses caial velho. Para mim não importa o carro, importa onde ele me leva. Como outro, ele me levou numa família. Me importa que ele consiga me levar a algum lugar onde tem uma pessoa. Porque o que eu amo são as pessoas. Então o padre dessa obra terá que amar as pessoas que são amadas por Deus. E essas pessoas são aquelas que sofrem, aquelas que estão nas mãos de Satanás. Né? Porque nós servimos a Nossa Senhora, tem que combater o demônio, exorcizar os demônios delas. Cuidar das almas das famílias. Então, se fosse um padre que quiser, não, eu quero cuidar da minha paróquia, eu quero administrar dinheiro. Então, meu filho, entra na diocese, não entra aqui. Aqui é a vida religiosa. Às vezes um jovem tem vocação, mas não tem para essa comunidade. Vai para a diocese, lá você vai ter sua paróquia, seu dinheirinho, seu carrinho, sua passagem de férias, passear na praia. Tem 2 anos que eu não tiro férias. Mas como eu moro no paraíso, cada passo aqui é um passeio no jardim do Éden. Estou bem, estou feliz. Né? Ter os melhores filhos do mundo. Quem poderia ter outra coisa? Querer outra coisa? Agora, claro, então vocês pensem assim. E eu termino. Como saber se Deus me chama a uma vocação? Primeiro, saiba se você se sente amado por Ele. Porque Deus pode gritar na sua cabeça que Ele quer. Mas como você não experimentou o amor dele, você não tem coragem de nada. Só quem experimentou o amor é capaz de tudo. Então, a primeira pergunta é essa. Eu me sinto amado? Depois, se eu me sinto amado, o que eu sou capaz de fazer pelo amor? Alguém diz, não, eu só dou conta de ir até aqui, ótimo. É o seu limite de amor. Qual é a vocação dessa fraternidade? Amar ao máximo. Chegar à misericórdia. Por isso se chama misericórdia materna. Amar ao máximo. Ao ponto de esquecer de si, morrer para si para ver para o outro. Eu nem preciso saber quem é o outro. Uma freira pode estar aqui, imolando a sua vida aqui, gastando ela diante do Santíssimo Sacramento e cuidando aqui, daqui, interiormente, esquecendo do resto do mundo. Esse será o grau de amor desta freira, do padre. Se ela não tem nada para si, tudo para as almas. Mas o que vai ser de mim? Vai ser o que Deus quer. Deus não ama você como Ele ama Jesus, porque Ele não vai cuidar de você. Ele não te ama como Ele ama Jesus, não. Então você não tem fé. Porque o amor que Deus tem por um padre é o amor que Ele tem por Jesus. Por que Ele não cuidaria de você? Por que Ele não vai te dar sobrevivência? Por que Ele não vai te dar condições de viver sua vocação? Vai, não se preocupa não. As almas vão aparecer. Então, a pergunta segunda é essa. O que você é capaz pelo amor? Dela, a terceira coisa é o que seria mais fácil. Qual o grau de santidade? Porque você pode ser padre e não ser santo. Você pode ser freira e não ser santo. Tá? Então, qual é o grau de santidade ao qual você quer chegar? Você pode dizer, se for dessa fraternidade, eu quero chegar ao grau da misericórdia, que é o máximo amor. E o que Jesus vai pedir de mim? A entrega da sua vida.
E aí isso vai se mostrar dia após dia. Em um sim depois do outro sim. Então hoje é o sim de hoje. Amanhã será o de amanhã. Qual o nosso primeiro desafio? Romper com a ansiedade. Todo mundo é ansioso. Frei, agora? Frei. Calma, tranquilo. Relaxa. Nós estamos na casa de Deus. É Deus que organiza como vai ser. É difícil pra caramba ver assim. Porque a gente quer a cartilha, a gente quer saber, a gente quer determinar, a gente quer... Não. Veja, se a coisa apareceu agora, é porque agora ela tem que ser cuidada. Tinha uma segunda parte da pergunta. Como saber? Qual poderia ser a sua? Como saber qual poderia ser a sua? Escuta o que eu falei. Qual é o grau de amor que você quer chegar? Se você quiser chegar ao grau de amor que se chama misericórdia, eu diria, é fácil. A sua é essa aqui. Fraternidade, misericórdia na terra. As outras, eu não sei, eu não conheço todas as espiritualidades da igreja. Você pode ir pesquisar. Carmelita, franciscana, beneditina, outra comunidade. Pesquise os carismas, né? Eu só posso dizer do meu. E o meu não é o único e não é o mais perfeito e o mais santo. Aqui é dos mais fracos. Aqui é dos miseráveis. Por isso se chama misericórdia materna. É dos pequenos. Ou dos grandes, não é. Então, como saber qual seria a minha? A resposta é a mesma. Sabendo do grau do seu amor por Deus. Se o grau do seu amor por Deus for máximo, certamente não é casar com um homem de carne. Certamente. Ele não vai te satisfazer. E também não é uma mulher de 10 filhos. Então sou eu que deixo uma pergunta para vocês. A pergunta é essa. Qual o grau do seu amor por Deus? A gente pode deixar tudo. Dinheiro, namoradinhos, namoradinhas. Pode deixar tudo. Sapatinhos, perfuminhos. Se o bem que a gente está querendo alcançar é maior do que aquilo que a gente está deixando. Se não for, não temos coragem de deixar. Então, qual é o grau do seu amor por Deus? Rezem isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.